Boas noites. E aí, queridos? Belezura? Buenas noches. Que bueno. Olá. E aí, amigos? Bastante gente entrando. Boa noite. Que coisa boa. Felipe Márcio Gomes. Ô, meu querido, obrigado. Rodrigo Fernandes. Daniel Maia. Tá em Sampa hoje, né, Marcião? Maravilha. Eu também tô trabalhando, parceiro. Tô na República Dominicana. Mônica Augusto. Grande Felipe. Russell, meu camarada índiozinho. Fábio, que coisa boa te ver. Mac. Luiz Alfredo, coisa boa. Puta, só gente boa. Irã, bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Quem mais? Caceta, só gente bacana, que legal. Vamos lá, vamos dar um minutinho aí pra galera entrar e a gente já entra de cabeça aí no nosso papo de hoje. Patrícia, bem-vinda, Patrícia. Quem mais? Liz Oliveira, bem-vindo. Guilherme Salles, Júnior Braga. Que coisa boa. Hoje, por algum motivo, a gente entrou sem a nossa trilha sonora. Pedro Soares, bem-vindo. Jean, coisa boa. Dani Cumerlato, bem-vinda. Uma pequena trilha sonora aqui para botar a gente no ritmo. Não conseguiram ver daí? Maravilha, Dera, Aleteia, Grazi, bem-vindos. Deixa mais pra frente aqui, ó. Isso aí. Aires, você é o melhor e confirmado isso pelo Gabriel Trindade. Cara, o Trinda é um cara fora da curva. Ele tem essa pinta de... Ele é um cara humilde pra caralho. Então você conversando com ele, você a princípio é fácil não perceber a grandeza e a profundidade desse cara. Gosto muito dele, sou muito fã dele. Aliás, pra quem tá aqui e não conhece, toda semana eu sempre recomendo o perfil de alguém. Recomendo o Gabriel Trindade. Galera, vocês estão me ouvindo legal, me vendo legal? Dá uma sinalizada aí, manda um joinha, manda um sinalzinho aí. Fala aí, tô te ouvindo, Dindo. Manda aí. Rafa Cobra, bem-vindo. Maravilha. Excelente. Isso aí. Galera, Sandro Henrique, bem-vindo. Maravilha. Então estou entendendo que vocês todos estão me escutando. Vou cortar aqui nossa... Vou deixar a trilha sonora rolando aqui. Começar nosso papo. Antes disso eu queria fazer uma introdução, né? Xelia Lima, Márcio falou que tá indo pro hotel, tá no Uber. Meu camarada, eu estou no hotel. Deixa eu tentar dar aqui uma geral pra vocês, que a galera gosta sempre de dar uma olhada onde que eu tô. Eu tô na varanda do meu hotel. Tá? É aqui que eu tô. E é daqui que faremos o nosso papo hoje. Ixi, pronto, agora o negócio não fica mais de pé. Pronto, segura aí, segura aí. Eu tô hoje em Punta Cana, na República Dominicana. Vim a trabalho, cheguei anteontem, tô aqui trabalhando desde então. E tava terminando de preparar hoje esse conteúdo para vocês. E naturalmente, né, um amigo local aqui sabe dos meus vícios, sabe das minhas quedas, e me trouxe
charuto dominicano. Não sei se vocês sabem, mas a República Dominicana é famosa por várias coisas, entre elas os charutos muito bons, né? Junto com a ilha de Cuba, é um dos lugares que tem charutos muito reconhecidos. Enfim, a gente aproveita esses momentos de trabalho também para encaixar lazer e prazer, né? Então, vou abaixar aqui a nossa trilha sonora para a gente começar a entrar no nosso papo. Galera, se eu falar nesse tom aqui, todo mundo consegue me escutar legal, acompanhar legal? Deem mais um alô aí, que hoje o papo é vieses cognitivos. É um tesão de um assunto, galera, um tesão de um assunto. E eu queria muito que vocês pudessem acompanhar integralmente. E embora nem sempre eu tenha as condições ambientais ideais, eu me preocupo bastante, tá? Eu sei que nem sempre o som tá ideal, ou o vídeo, ou a iluminação tá ideal, mas eu tento, né, na medida das limitações, garantir essas condições ambientais para vocês. O que eu garanto mesmo é sempre o conteúdo, né? O resto a gente corre atrás. Eu espero que vocês não se importem. Eu sou um homem de poucos vícios, mas eu me entrego a eles sem pestanejar. Um deles é esse aqui. E enquanto eu saboreio aqui esse dominicano, a gente vai começar a conversar. O papo de hoje, viéses cognitivos influenciando boas decisões. Então, acho que todos vocês lembram, né, que essa série de lives ela tá ligada aí ao projeto do Brain Fitness. Deixa eu fechar essa outra janela aqui. Ao projeto do Brain Fitness. E o Brain Fitness tem 5 eixos, né? Esse projeto de neurociência para uma vida foda, para alta performance, ele tem 5 eixos, sendo o primeiro que é a fisiologia, né? O cérebro enquanto órgão, enquanto massa cinzenta encharcada em enzimas e hormônios. O segundo eixo da psicologia, onde a gente já fala do cérebro mais como mente, né? O terceiro eixo é o eixo das escolhas, né? Prioridade, não tem plural. O quarto eixo é o eixo da disciplina, né? Onde a gente fala que transpiração é mais do que inspiração. E o quinto eixo que é o retrofit, as condições ambientais para o sucesso. A gente fala de relacionamento, do ponto de vista de networking, né? Rede de valor, a gente fala de gestão de patrimônio, né? Cuidar do seu dinheiro, e a autonomia intelectual, né? A capacidade de aprendizado. Hoje, se você pensar nesses 5 eixos, o nosso papo, quem que me ajuda aí? O papo de hoje, vieses cognitivos, em qual dos 5 eixos que ele se encaixa? Fisiologia, o cérebro enquanto órgão, psicologia, a mente, decisões e priorização, produtividade ou retrofit? Me ajudem aí enquanto eu acendo esse dominicano. Eu sei que vários de vocês têm acompanhado as lives aqui e eu quero ouvir de vocês. O papo de hoje, galera, está no eixo número 2 da psicologia, da mente. A gente vai falar como que o cérebro toma decisões, como que ele cai em armadilhas fáceis, né? E como a gente consegue influenciar esse processo, uma vez que a gente conheça como que ele funciona, como que a gente consegue influenciar esse processo a nosso favor. Nada mal para uma quarta-feira. O Salles falou que é produtividade. Salles, você não está de todo errado não, cara. Apesar do papo de hoje se encaixar muito mais no eixo da psicologia, ele acaba rendendo, boas decisões rendem uma vida mais produtiva. Então a gente vai fazer essa ligação em algum momento sim. Eu vou acelerar, galera, porque esse conteúdo ele é denso pra cacete. Eu fiz um esforço incrível para manter o conteúdo de hoje dentro do nosso combinado aí de mais ou menos 1 hora, porque esse é um tema facinho para virar conteúdo de horas aí, tá? E eu quero vocês sinalizando.
e participando junto. Apenas uma ressalva, vocês lembram, quem está vindo pela primeira vez aí, que eu sei que não é todo mundo, é a minoria, e não conhece o projeto, deixa eu relembrar para vocês por que eu estou fazendo isso aqui. Eu tenho uma carreira no offline que é muito forte, que é muito mais relevante do que eu faço no online. O Brain Fitness hoje, esse projeto, ele é muito mais algo com que eu estou aprendendo do que um produto, algo que eu estou ganhando dinheiro. Ele pode vir a chegar lá, mas hoje não é o caso. Então eu invisto minha variável mais preciosa hoje, que é tempo, para gerar conteúdo de qualidade para vocês. E a única contrapartida que eu peço é impacto, divulgação. Então eu vou pedir para você, aproveita essa tela agora, vou até botar na capa aqui, aproveita agora, tira aquele print, tá? E posta, por favor, no seu stories, marcando 3 amigos que precisam saber dessas coisas. A gente tem falado de muita coisa nesse movimento, tá? Tem sido uma live por semana, é muito difícil para mim encaixar isso, a galera me procura aí durante a semana para agradecer e tal, acho muito legal, mas a melhor maneira que você tem de me agradecer é me ajudando no que eu quero. Eu quero impacto, eu quero que essa mensagem chegue a uma porrada de gente, eu quero que ela chegue a quem precisa usar. E se você tem um amigo que precisa dessa mão, é responsabilidade tua. Beleza, Igor, Camila, bem-vinda. Beleza? Galera, vamos nessa. Isso dito, a gente vai entrar de cabeça aqui no nosso conteúdo. Então falamos que estamos no eixo 2 da psicologia. Nossa agenda de hoje. O que diz a ciência? A gente vai falar de heurística, tá? Nome feio pra caralho, mas basicamente como é que o nosso cérebro toma decisões, e vamos falar de viés cognitivos, o que é. Depois vamos falar de crescimento e vulnerabilidade, como que assumir e reconhecer as minhas vulnerabilidades me faz e faz um monte de gente cada vez melhor e mais forte. Tem ciência e pesquisa por trás disso. Vamos falar do impacto prático dessa parada, né? O que eu aprendi, o que melhorou na minha vida, o que você consegue melhorar na sua vida a partir do momento que você consegue reconhecer viés cognitivos inconscientes e influenciar tomadas de decisão do seu cérebro. E vamos falar de problema e solução, né? Se o problema é ele ser inconsciente, a gente vai torná-los conscientes e apresentar alguns viés cognitivos comuns aí para vocês. Terminamos, como sempre, com os nossos hacks, nossas dicas práticas de aplicação e com o desafio. Antes só da gente mergulhar no conteúdo, eu quero fazer uma chamada ao desafio da semana passada. Já tem 2 ou 3 lives, não lembro. Já tem algumas lives que no final eu inseri, inclusive a pedido de vocês, uma chamada de desafio, porque eu comentei com vocês que esse conteúdo ele não pode ser só interessante, ele tem que ser transformador. Se ele for só interessante, mas a tua vida continuar amanhã do mesmo jeito que estava antes, ele faz pouco sentido para mim, tá? A minha ideia é poder estar aqui ajudando vocês a alterar alguma coisa no seu status quo, na sua situação atual. Então, inserir os desafios. Então, eu queria que vocês comentassem aí, quem estava na live passada, lembra qual é o desafio e como é que foi, o que fez. Conta aí, quero ouvir vocês. Eu vi que vários de vocês estavam na live anterior e estavam no desafio anterior. Eu quero ouvir de vocês como é que foi, fez, não fez, foi confortável, não foi confortável, porque eu falei que ia cobrar, né? Não há crescimento sem desconforto. É preciso a gente sair da zona do tranquilo, do acostumado, para começar a fazer algumas coisas diferentes para construir um novo você amanhã, né? Senão não faz o menor sentido. Se eu ficar aqui investindo uma hora preciosa e vocês só veem de assistente, né, de passivo, para mim faz pouco sentido esse projeto. Quero ouvir vocês aí, comenta aí. Daqui eu não vejo. Cleiton Kozlovski, Luísa Postigo, bem-vinda. Felipe, Cauã. Fábio, você falou que fez e não foi confortável. Por quê? Mas o que você sentiu? E que tipo de resultado você acha que você pode extrair aí desse desafio? Conta aí pra gente. Digita aí pro pessoal que não viu sobre o que foi a live passada e sobre o que foi o desafio passado. Quero que vocês comentem aí.
Teve que sair da zona de conforto. Beleza. Galera, eu vou avançar aqui para não espremer muito tempo de hoje, mas eu quero continuar ouvindo vocês. Eu quero começar provando um ponto, tá? Falar de heurística, tá? Como é que o cérebro toma decisões. Eu não sei se dá pra ver daí por causa da claridade, mas esse aqui melhorou, né? Melhorou. Esse aqui é um avião típico da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele é uma variação do B-52, ele é um bombardeiro, um avião super comum na Segunda Guerra Mundial. E as forças aliadas tinham um processo de avaliação pós-batalha, quase que um debriefing pós-batalha, para tentar melhorar suas estratégias. Esse aqui é uma figura que representava o levantamento feito dos tiros mais comuns das aeronaves que as forças aliadas recebiam de volta de batalha, e eles faziam uma análise da fuselagem. Melhorou, Luiz? Coisa boa, cara. Maravilha. Eles faziam uma análise do índice de penetração da fuselagem com as balas inimigas, né? Então não sei se dá pra ver aí, mas esse monte de bolinha vermelha ao longo aqui das asas, do corpo do avião, né, da rabeta, são as maiores concentrações de tiro e de bala, né? A artilharia antiaérea era lançada em cima dos aviões e era feito um estudo, né, desses aviões, dos aviões que regressavam, para se entender onde que eles se concentravam mais. E esse diagrama aí demonstra aonde os tiros se concentravam. Você faz parte do time que decide fuselagem. Como é de se imaginar, fuselagem e avião tem que ser leve, porque fuselagem é algo que gera peso, e peso gera carga. Então um avião mais pesado voa por menos tempo, voa mais baixo, consome mais gasolina e leva menos bombardeio, menos tropas, porque está mais pesado. Então a gente tem que escolher bem. Você só tem 5 placas pequenas de blindagem, tá? Para reforçar aí esse avião. Aonde você colocaria elas? Uma placa pequena, para vocês terem referência, cobre mais ou menos meia asa. Você tem 5 placas só como limite de peso. Aonde você colocaria as placas nesse avião? Isso aqui é um exemplo simples de heurística, de como é que a gente toma decisão. Vamos lá, vocês têm 30 segundos para decidir isso. A batalha está comendo solta, a gente recebeu esse estudo aí do pessoal que avalia os aviões pós-batalha e a gente está decidindo aonde coloca proteção antibalística, né, anti-artilharia aérea nos nossos aviões aí na Segunda Guerra. Beleza, nas asas é uma opção, tranquilo. No centro e nas asas, disse a Cheirinha. Beleza. O que mais? Você só tem 5 placas, contando que cada placa cobre mais ou menos meia asa. Então você poderia, né, seguindo a opinião do pessoal, 4 você usaria nas asas e uma no corpo central? Pode ser. O que mais? Quero mais uma opinião aí. Beleza, o Luiz falou no centro. Galera, isso já prova para mim de que existe um problema na maneira com a qual a gente toma decisões. Toda vez que a gente toma decisão ou com pouca informação ou com muita urgência e muito rápido, a gente toma decisões ruins. Esse aqui é o esquemático dos aviões que voltavam de batalha, concorda? Então você concorda comigo que se os aviões que voltavam de batalha tinham concentrações de tiros nessas regiões, essas são as regiões que aguentam tiro, porque os aviões ainda voltaram. Essas regiões onde não tem tiro, que é motor e cabine, muito provavelmente são aquelas que fazem os aviões caírem. Então os aviões que foram abatidos em batalha não voltaram. Se eles não voltaram, eu não pude analisá-los. Então você concorda que a minha massa de análise são só as aeronaves que sobreviveram ao combate? Logo, o nosso cérebro foi erroneamente levado a avaliar que essas concentrações de tiro é onde a gente precisava defender? Esse é um exemplo claro de como o nosso cérebro toma decisões. Eu alimentei vocês de informação real, verdadeira. Eu mencionei pelo menos 3 vezes que esses eram os aviões que retornavam de batalha, mas por conta do nível superficial de informação que eu dei para vocês e da urgência da tomada de decisão, vocês responderam com o cérebro rápido, e o cérebro rápido toma decisões ruins.
o processo de tomada de decisão do nosso cérebro chama heurística e ele cai em algumas armadilhas clássicas. Essa aqui é tão clássica que quase todo mundo respondeu igual. E a galera que tem participado dessas lives aqui, vou te falar, é inteligente pra caralho. Não é um problema com a massa de respondentes, não. Nem um problema com a massa de dados, porque todos os dados que eu dei para vocês foram verdadeiros. A gente só fez uma interpretação errônea que levou a uma resposta errônea previsível. Ou seja, existe alguma porra de um padrão aí do jeito que a gente toma a decisão que a gente tem que entender como é que é. Então, provado isso aí, eu queria comentar com vocês o que é o tal do viés cognitivo. O viés cognitivo, ou uma tendência cognitiva, é um padrão de distorção de julgamento. Tá? Ou seja, é um julgamento distorcido, mas de maneira previsível. Tá? Ele ocorre em situações particulares, levando à distorção perceptual, um julgamento pouco acurado, uma interpretação ilógica, e que é amplamente chamado de irracionalidade. A galera tá curtindo aí, sensacional, que legal. Pois é, e vou te falar, a primeira vez que me apresentaram isso aqui, eu falei, batata, põe nas asas ali, põe na fuselagem ali do corpo central. Gente, não é uma questão de inteligência, isso aqui não é um teste de QI. Isso aqui é só uma validação que o nosso cérebro cai em armadilhas, e vocês viram que eles caem em armadilhas parecidas, porque todo mundo deu respostas parecidas. Né? O Felipe está falando aí um pouquinho, quando eu falei do cérebro rápido, o Felipe entendeu a referência, eu estou fazendo referência ao Kahneman, né? do Rápido e Devagar, Dois Jeitos de Pensar, do Daniel Kahneman. Recomendo pra cacete, tá? Tava numa das referências de hoje, mas como, né, o bom de ter seguidor inteligente pra caralho é que captura as referências. Eu nem gosto muito desse tema seguidor, mas enfim, vamos dizer que o bom de fazer parte de tribos que tem gente inteligente é essa aí. É uma das recomendações, então, já adianto para vocês. Então, isso é um viés cognitivo. É uma distorção de julgamento que acontece dentro de situações muito específicas, tá? Lini Meirelles, bem-vinda, bem-vinda diretamente do Peru. Lúcia Roli, bem-vinda. Mônica Raduns, bem-vinda. Então, esse padrão de tomada de decisão distorcido, ele é causado por alguns fatores, tanto ambientais quanto pré-concebidos, tanto externos quanto internos. Uma vez que a gente reconhece que isso existe e como isso funciona, a gente consegue influenciar isso para melhores decisões, tá? Então, o viés cognitivo, ele é uma crença pouco flexível, vamos dizer assim, né? Positiva ou negativa, pode ser consciente ou inconsciente, as piores são as inconscientes, tá? Sobre um grupo específico de pessoas, né? E tem ciência pra cacete em cima disso. Esse aqui, por exemplo, é um print da Dartmouth Medicine, uma revista que saiu aqui na primavera de 2017, falando viés cognitivos e tomada de decisão, a importância de entender como as pessoas processam informação. Então, isso aqui é muito legal. Ô Lili, que bacana, só de estar aqui você já é da tribo, tá? A galera do time do Brain Fitness vai postar aí o link do grupo do 1%, ou se não me chama no direct depois, tem um grupo no WhatsApp também que a gente troca muita informação, e toda semana tem live, tá? A gente está vendo se prepara um conteúdo aí para disponibilizar via online, mas por enquanto ainda está sendo live síncrona, né? Dependendo aí um pouquinho da minha agenda. Toda semana tem enquete nos meus stories, são vocês que escolhem os temas e toda semana tem live. Normalmente quarta, quinta ou sexta-feira tem live, beleza? Então galera, viés cognitivo é isso aí, muito estudado pela medicina, principalmente pelos psicólogos e pelos estudantes da mente, porque é um padrão de distorção cognitiva comum e conhecido, leva a decisões ruins, tá? Então, basicamente, esse aqui é o teu cérebro, né, tentando tomar decisões. E aí, quando eu coloquei aqui, ó, todos temos vieses, como o cérebro funciona, isso aqui é o cérebro de todo mundo, ó. Eu tenho certeza que eu tô certo. Eu tenho muita certeza que eu tô certo. Eu sei que eu estou certo. Isso é o nosso cérebro pensando. Não é que a decisão em si é ruim, mas ele tomou baseado em padrões ruins, logo a saída vai ser ruim também. Então o nosso cérebro ele tenta fazer o mundo que está ao nosso redor fazer sentido pra gente, tá? Fazendo suposições sobre situações ou pessoas com base em tudo que a gente foi exposto ao longo de nossas vidas. Então é daí que vem o preconceito na acepção mais simples da palavra, tá? As preconcepções, é daí que vem os estereótipos, né? O que a gente acredita a respeito de um determinado grupo social ou étnico, ou sobre uma religião, ou sobre uma cultura, tá? No atual mundo VUCA,
essas avaliações rápidas também podem ser benéficas para reagir rapidamente. Então, quando a gente falou do cérebro rápido e devagar, as decisões rápidas existem por um motivo. Em vários momentos elas são melhores. Isso, o Luiz está falando ali, viés de confirmação. Esse é um dos vieses, Luiz. A gente vai falar de alguns vieses hoje. Eu vou citar pelo menos uns 10 diferentes e vou explicar uns 3, tá? O viés de confirmação, um deles, é um super comum, a gente vai falar dele depois. E a Lúcia está falando dos chamados vieses inconscientes. Então, Lúcia, eu também achava que era sinônimo, né? Mas vieses cognitivos, vamos dizer, uma categoria maior, e tem os tipos conscientes e os inconscientes. Mas você está certíssimo, a gente está tratando aqui dos inconscientes, que são aqueles que nos afetam sem a gente saber, né? E é aí que mora o perigo. O que é consciente, as decisões que você está tomando de maneira deliberada, não tenho tanta preocupação. Ainda pode ser decisão ruim? Pode ser decisão ruim. Mas a grande preocupação são os inconscientes. É isso que a gente vai falar, hoje. Então, o problema é que essas decisões rápidas, apesar de elas terem situações em que elas são benéficas, por exemplo, você está na floresta, aparece um urso. Cara, você não vai sentar para fazer uma árvore de tomada de decisão para saber o que você tem que fazer. O teu cérebro rápido vai falar, meu irmão, corre, mete o pé, né? E essa é uma decisão rápida de sobrevivência, né? O cérebro tem a decisão do fight or flight, do lutar ou correr. Nesse caso, eu espero que com o urso você decida correr. Agora, há outras situações, como na hora de decidir como proteger o teu esquadrão na guerra, que você precisa usar o outro cérebro. E aí, por a gente ser hiperestimulado todo dia nesse mundo VUCA, a gente tende a tomar com o cérebro rápido e toma decisões pobres, toma decisões ruins. Então, todos nós temos vieses. Iris, mas por que falar disso, né? Eu não entendo como que isso, essa fraqueza, por que a gente está falando aqui de fraqueza? Por que a gente não está falando só de competências e melhorar competências? Vocês sabem que eu tenho estudado desenvolvimento pessoal há já bastante tempo, né? Comecei estudando para mim, depois para meus alunos, para meus mentorados, e entrei nesse movimento louco aí que é o Brain Fitness, sobre desenvolvimento pessoal. E uma das coisas que eu descobri, e está amplamente amparada por pesquisa, é que existe uma conexão direta entre crescimento e vulnerabilidade. E eu me explico. Não existe crescimento sem identificar quais são as suas vulnerabilidades. Por mais desconfortável que isso seja, por mais que pareça paradoxal, falar, mas se eu quero crescer, eu não quero falar de vulnerabilidade. Todos temos vulnerabilidade. Isso é parte de quem a gente é. Pensa, sai de desenvolvimento pessoal. Vocês sabem que eu faço consultoria e gestão empresarial, né? Governança, inovação e alguns temas assim. Todo bom contrato de consultoria começa, ou deveria começar, com um bom diagnóstico de vulnerabilidade. Todo serviço técnico de avaliação de risco, por exemplo, passa por uma análise de vulnerabilidade. Se a gente faz isso nas empresas, nos negócios, por que a gente não vai fazer com a gente? Grande Rubens, bem-vindo, querido. Rick Martins, bem-vindo. William, bem-vindo. Percebe? Só que o mainstream, a sabedoria popular, nos disse que isso aqui tem que ser guardado, escondido. Vulnerabilidade é igual a fraqueza, e não é. A vulnerabilidade inconsciente, ela é uma fraqueza. Agora, se você toma consciência dela e tenta fazer ela funcionar a seu favor, ela pode virar uma força. Tá? Eu recomendo para quem gosta desse assunto, tem uma pessoa que pesquisa isso, que é a Brené Brown. Ela pesquisa vergonha e vulnerabilidade. É uma pesquisadora, o tema central dela é shame, é vergonha. E muito boa. Recentemente saiu um documentário dela no Netflix chamado The Call to Courage, o chamado à coragem. E ela fala que uma das coisas mais corajosas que a gente pode fazer é reconhecer e identificar as nossas vulnerabilidades. E vou te falar, galera, isso é foda. Bom, por que eu dei essa volta? Porque eu só comecei a ser melhor e a evoluir quando comecei a prestar atenção, aceitar e não só tolerar, mas ativamente buscar as minhas vulnerabilidades. E viés cognitivos, principalmente os inconscientes, são vulnerabilidades que todos nós temos. Beleza? Então dei essa volta para provar esse ponto. Iris, qual que é o impacto disso? Qual que é a relevância prática disso aqui? A Lúcia está falando, tem TED dela no Netflix. Tem TED dela, tem documentário dela, excelente, Lúcia. Eu gostei demais, eu recomendo para qualquer um que esteja querendo elevar o seu nível de pensamento, de mentalidade, de jogo, que dê uma buscada.
Beleza? Pedroso, bem-vindo, querido. João Malheiros, bem-vindo. Verita Soares, coisa boa. Vamos nessa. Então, qual que é o impacto disso? A relevância prática é melhores decisões. A partir do momento que você entende como o teu cérebro consome, processa informações para tomada de decisão, você tende a tomar melhores decisões na vida profissional, na vida pessoal, embora vocês saibam da minha birra com esses dois termos, né, pelo menos desse jeito, né, antagônicos, vida amorosa, na vida financeira, no seu posicionamento político, nos seus preconceitos, nos seus estereótipos e na sua visão de mundo. Você basicamente, sabendo trabalhar isso aqui, se torna uma pessoa melhor, uma versão um pouquinho melhor de você mesmo, tá? Então, enfim, se a ciência conhece, cara, não fazer uso disso aqui, eu acho que é uma mancada sem tamanho. Daniel, bem-vindo, meu querido. Beleza? Então essa é a relevância prática. Então, Aires, entendi o que a ciência diz a respeito, entendi que existe, entendi o que é um viés cognitivo, vi na prática ele acontecendo comigo, né? A gente fez um exercício aqui. Marcos Antônio, bem-vindo. E eu quero entender qual que é o problema. Já que ele afeta todo mundo, por que eu deveria me preocupar com isso? Se ele é uma condição natural do ser humano? Meu amigo, você deveria se preocupar com isso, primeiro porque isso está fodendo com as suas decisões, e segundo porque apesar disso aqui ser uma condição natural que afeta a todos nós, alguns de nós já estão conscientes a esse respeito. E quem está consciente... Como é que é? Fala, amor, pirraia. E quem está consciente está tomando melhores decisões. Então está pelo menos 3 passinhos na sua frente, tá? Então minha recomendação é, vamos tratar isso aqui como um problema comum, natural, e vamos buscar a solução. Qual que é o problema? O problema é que eles são inconscientes. Logo, qual que é a solução? Tá fazendo sentido, galera? Posta aí, Dindo. Concordo, faz sentido. Põe alguma dúvida que você quer saber sobre esse assunto, porque agora a gente vai entrar na parte da solução, né? Eu desenhei aí os problemas que os viés cognitivos causam, o que é, só para a gente ter um pano de fundo, né? Acelerei um pouco mais aí na parte científica para entrar na parte de solução, né? Eu tenho feito um esforço aí para que as lives sejam cada vez mais rápidas e mais práticas. Canta aí pra mim, tá fazendo sentido? Vocês estão acompanhando? Consegue enxergar isso acontecendo na sua vida? Consegue começar a imaginar as decisões que você tem tomado e o quanto que você pode estar sendo influenciado a tomar decisões erradas pelo teu próprio cérebro? Beleza. Que tem que fazer sentido, galera. Eu não tenho a menor pretensão de ser dono da verdade, tá? E embora esse movimento se calque bastante em conhecimento científico, nem a ciência arrota consensos, não. Na verdade, não tem ciência sem dissenso, sem discordância, né? Todas as vezes que o mundo descobriu algo novo, é porque alguém ousou pensar diferente. Então, esse aqui é um movimento completamente aberto à discordância, né? Boa, gostei. O Luiz falou, saber já é um começo. Então, reconhecer o problema é o começo. Agora, vamos para a solução. Se o problema é que esses vieses são inconscientes, qual que é a solução? Awareness, consciência. Ou seja, reconhecer que eles existem, quais são, como nos afetam, para que você possa tentar ou eliminar a influência deles ou minimizar a influência deles. A Dani falou que viés cognitivos têm relação direta com disfunções cognitivas da psicoterapia. Dani, eu vou fazer uma ressalva aqui que eu sempre faço toda vez que a gente fala de ciência e de psicologia. Eu não sou um profissional da área, não sou formado na área, então eu limito as minhas contribuições ou a coisas que subi no ombro gigante, pesquisas que fiz, e aí normalmente trago os autores, trouxe ali a capa de uma revista de medicina que eu pesquisei, ou as minhas experiências individuais. Eu não sei dizer se isso está ligado a uma disfunção cognitiva. Eu acredito que não, tá? Viés cognitivo para mim é uma distorção de julgamento numa situação específica e que tem causas, né? Normalmente que a gente alimentou mal o cérebro, e eu vou mostrar ali para vocês os 4 grandes tipos de viés cognitivo. Não me parece ser disfunção cognitiva, não, tá? Diego, Tatiana, bem-vindos.
Então, galera, a solução é consciência, ou seja, é você dar visibilidade, levantar o tapete para enxergar quais são essas pequenas influências no teu processo decisório, porque uma vez que você as reconhece, você consegue conscientemente neutralizá-las, né? Vou te dar um exemplo claro. Uma vez que você sabe que o problema da decisão que a gente tomou ali, no caso do avião da Segunda Guerra, foi causado pela urgência decisória, isso é algo que eu vou prestar atenção da próxima vez. Não vou tomar decisões complexas na urgência, salvo se a situação absolutamente requiser, né? Mas se não, eu já entendi, já reconheci que um viés possível é o viés da urgência, onde eu tomo uma decisão com o cérebro rápido que deveria ser tomada com o cérebro devagar, e tomo ela com pouca informação. Nenhum de vocês questionou mais, mas espera aí, quantos aviões foram, mas quem olhou, mas como é que foi montado isso? Não, vocês simplesmente saíram tentando dar resposta. E é o que a gente faz, galera. Não é culpa de vocês, não. Falei pra vocês, eu fiz a mesma coisa quando me apresentaram isso aqui. Deixa eu trocar o fone de lado aqui. Isso é o que a gente faz. Por quê? Porque a gente está sendo bombardeado pela necessidade de urgência. Num mundo cada vez mais dinâmico, onde até os entendimentos do que é curto, médio e longo prazo mudaram, a gente é obrigado a tomar decisão já. E isso empobrece as nossas decisões. Então, sabendo disso, esse já é um viés que a gente vai ter cuidado. Então, percebe que o que eu estou falando é, se o problema é que eles são inconscientes, vamos torná-los conscientes, vamos jogar luz neles, né? Vamos nos tornar aware, nos tornar conscientes, né? Daí vem o termo awareness, né? Então, esse para mim é o problema e a solução. O problema não é eles existirem, todos nós temos viés cognitivos. O problema é quando eles estão inconscientes, impactando nossa decisão de maneira que a gente desconhece. Bom, existem 4 tipos de vieses cognitivos, tá? Esse aqui é o Codex de viés cognitivos, é uma representação de alguns dos vieses que existem para mais de 30, né, que a ciência conhece, mas obviamente esse não é o objetivo aqui hoje, né? Eu aqui só dou um pouquinho do peixe e dou uma interpretada nas coisas, mas esse é um movimento da própria tribo, né? Então eu quero que você tenha interesse de correr atrás e de buscar, e eu dou todas as referências que eu tenho, tiro dúvidas, a galera entra lá no grupo e a gente ficou uma semana discutindo sobre o assunto da live. Então eu não vou passar os vieses um a um, eu vou passar os tipos. O primeiro tipo é causado pelo excesso de informação, e esse é um mal atual, né? A gente é bombardeado 24/7, por 365, por informações em todos os canais, em altíssima quantidade, em altíssima velocidade, em qualidade duvidosa e pelos 5 sentidos. Então a gente é hiperestimulado, né? E isso causa uma distorção no nosso padrão decisório. Então, o primeiro tipo de viés cognitivo, vai anotando aí, é o de muita informação. O segundo é o de significado insuficiente. Por exemplo, tudo que você lê, estuda, conhece, experimenta, vira um arquivinho no teu cérebro. E toda vez que um dos teus 5 sentidos absorve uma informação e identificam um padrão reconhecido, que já existe um arquivinho, o cérebro faz uma associação. Você vai concordar comigo que alguns de vocês têm umas experiências, vivências, conhecimentos, estudos, e outros têm outras. Então cada um de nós tem um arquivinho dentro da cabeça. E eles nunca são iguais, certo? Eles são a soma das bagagens, das viagens que fizemos, dos livros que lemos, das conversas que tivemos, do que aprendemos, do que estudamos, dos trabalhos que tivemos. Concorda? Cada um tem um conjunto de referências. Isso dito, a mesma informação, o mesmo estímulo que é passado para pessoas diferentes será interpretado comparando cada um com seu arquivinho mental, cada um com a sua bagagem, cada um com o seu rol de referências, com o seu cabedal de conhecimento. Tranquilo? Então vou dar um exemplo que acabou de acontecer aqui hoje. Eu mencionei a seguinte expressão: cérebro rápido e cérebro devagar. Um de vocês, salvo engano foi o Daniel, tinha lido o livro que fala disso, que é do Daniel Kahneman, que fala Rápido e Devagar, 2 jeitos de pensar. Ele automaticamente, o cérebro dele fez a referência. Então ele pegou essa informação que ele recebeu pelos olhos e pelo ouvido, porque ele está assistindo essa live, a mesma informação que todo mundo recebeu, só que no arquivinho dele já tinha uma ficha com esses nomes.
O que o cérebro dele fez? Fez uma associação. Para alguns de vocês não teve essa associação. Agora, você se sentiu entendendo menos porque eu falei o cérebro rápido? Não, você simplesmente tomou aquilo como uma informação nova. Então o seu cérebro não acusou que aquilo ali era algo que você não sabia, que aquele era um conhecimento existente no arquivo que você não tinha no seu HD. Percebe? Esse é um viés de significado insuficiente. Pelo cabedal de informações limitado, e todos nós temos um cabedal limitado, tá? A gente consegue processar algumas informações e outras não. Júnior, Gabriel, Luiz, Ivete, Marcelo, bem-vindo. Beleza? O terceiro viés é a necessidade de agir rapidamente. Foi o viés que pegou vocês no pulo no caso do avião. Eu falei para vocês têm 30 segundos para decidir aonde que vai a blindagem da fuselagem. Essa pressão temporal fez com que vocês decidissem rápido e com pouca informação. Logo, decidiram mal. Tá? Esse é muito comum e pega a galera no pulo. E o quarto tipo é dos limites de memória. A nossa mente captura absolutamente tudo pelo que a gente passa. Todos os sonhos, todas as experiências, as pessoas que você cruzou na rua. Agora, ele vai classificando nesse arquivinho, nesse HD, por ordem de relevância. As memórias que são mais acessadas ou que são mais úteis são deixadas mais em cima, em gavetas mais óbvias. E outras coisas vão sendo armazenadas lá no fundo, algumas até num nível não consciente, né? A gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. E aí, às vezes, a gente só consegue acessar a mente inconsciente através de hipnose, regressão e com técnicas assim, por um profissional especializado, tá? Meu ponto é, não tem como a gente se lembrar de tudo. E na hora que o cérebro tem que decidir o que ele precisa se lembrar, o que não, às vezes ele erra. Principalmente se a gente tem maltratado esse cérebro. E vamos combinar? A gente tem maltratado esse cérebro, né? A gente tem dado muita informação em muita velocidade, muito estímulo, muito rápido. Então é óbvio que ele vai ter dificuldade de registrar, né? É estimado, obviamente a gente não tem uma validação científica dessa afirmação que eu vou trazer aqui, mas é estimado que uma semana de jornal dos dias de hoje equivale a que uma pessoa no século XVIII encontrava de informação durante a vida dela inteira, né? E aí, já validado por um monte de outras fontes, a quantidade de informação que a gente está gerando como sociedade é maior do que nos últimos X trilhões de anos, né? Então, a gente tem maltratado o cérebro nesse sentido, né? Vocês sabem que, entre outras coisas, eu dou aula, né? Dou aula de MBAs, coordeno MBAs e coordeno cursos de pós-graduação, dou aula MBAs e mestrado no Brasil e fora. Sabe uma dificuldade que eu tenho? Turmas de sexta e sábado. Vocês sabem que no Brasil, a imensa maioria das pós-graduações são 2 noites na semana. Ou segundas e terças, ou quartas e quintas, ou sextas e sábados. Eu evito pegar a turma de sexta e sábado. Sabe por quê? O cérebro da negada tá moído. E vou te falar, sexta ainda é pior que sábado, porque sábado pelo menos a galera dormiu. Sexta à noite, cara, parece que o cérebro tá comprimido, assim, imagina uma esponja toda espremida, assim, ó, toda apertada, que não consegue absorver mais nada. E você dá a aula show, porra, usa todos os mecanismos de andragogia, usa a sala de aula invertida, usa aprendizado baseado em projetos, problematização, role-playing, estudo de caso, dá cambalhota, bate palma, e os olhos estão lá opacos, está só o avatar do camarada lá. Por quê? Porque o cérebro foi tão maltratado ao longo da semana, tão hiperestimulado, que ele entra num estado de letargia. Não é maldade, não é que as pessoas não estão interessadas no assunto. Muitas vezes elas estão, mas elas já têm uma dificuldade de concentração e de absorção da informação. Então, esse é o último viés. Isso causa muito problema nas pessoas. Tô vendo a galera mandando curtir aí. Beleza? Galera, tá fazendo sentido aí? Você consegue reconhecer esses 4 tipos de viés cognitivos acontecendo na tua vida? Porque agora a gente vai passar para solução. Eu vou apresentar alguns viés cognitivos para vocês, tá? Me aprofundar em poucos deles, só em 3 para vocês reconhecerem, mas esses aqui são as categorias, são os tipos de viés, vamos dizer assim, são as fontes dos viés cognitivos
que distorcem a maneira como a gente toma decisões, seja decisão de investimento, seja decisão de com quem que a gente vai dividir nossa vida, seja decisão de qual proposta de negócio aceitar, seja decisão de que parceiro chamar para um projeto. Todas essas decisões, eu afirmo para vocês categoricamente, estamos tomando más decisões. E o pior de tudo é, o cérebro não está se tocando. Então, vamos fazer ele se tocar. Beleza? Vamos nessa. Isso dito, aqui está uma lista propositalmente pequena, porque o objetivo não é aqui a gente passar na lista, ela está propositalmente aí em fonte pequena, só para eu citar alguns para vocês, tá? Nós temos como viés cognitivos a falácia do sunk cost, do custo afundado, tá? Que é um viés relacionado a como a gente escolhe mal as iniciativas nas quais a gente vai investir tempo e dinheiro, por já ter investido muito tempo e dinheiro naquilo ali. O viés da confirmação, a gente vai comentar hoje. O efeito halo, o efeito auréola, né? Que é quando a nossa impressão geral ela nos leva a falsas conclusões sobre as pessoas, né? O viés do groupthink, né? Ou seja, tomada de decisão em grupo, por mais que pareça altamente atraente, muitas vezes, se não tiver alguns cuidados metodológicos, ela é pior, porque grupos tendem a evitar conflito, e evitar conflito é a pior coisa que você pode fazer com uma tomada de decisão. O efeito spotlight, o efeito Dunning-Kruger, eu adoro esse aqui. Eu, como formador de opinião, como professor, como mentor, como palestrante, né, estou sujeito ao efeito Dunning-Kruger, também chamado de viés da superioridade ilusória, quando a gente acha que entende mais das coisas do que outras pessoas, seja pelo que estudou ou pelas experiências que teve. Então é um risco muito grande para qualquer um que é formador de opinião, né? O framing, o viés de retrospecto, né? O engenheiro de obra pronta, né? Aquela nossa inclinação de ver os eventos do passado como sendo previsíveis, né? Qualquer palestrante de inovação fala da Kodak e fala da má decisão que a Kodak tomou ao tentar frear o projeto de câmera digital, né? Agora, o que eu duvido que esse camarada que faz esse comentário em palestra faria é estar sentado lá na hora, no conselho, na época que essa decisão foi tomada, porque não sei se vocês sabem, mas o projeto da câmera digital nasceu de um engenheiro da Kodak, dentro da Kodak, foi apresentado a conselho e foi reprovado em conselho. Ele foi reprovado por um bom motivo, porque ele matava a menina dos olhos, o produto vaca leiteira da Kodak, que era papel de impressão. A Kodak ganhava mais dinheiro com impressão de fotografia do que com as máquinas. Agora é mole olhar para trás e dizer que foi uma decisão não acertada. Agora, o difícil é, com as informações que as pessoas tinham naquela época e com o nível de mentalidade que elas tinham naquela época, tomar uma decisão boa. Então esse é o viés de retrospecto. Deixa eu ver os comentários aqui. Como fazer para não chegar na sexta-feira dessa maneira? Puta, Luiz, tem algumas maneiras. Eu não tenho nenhuma dica matadora assim para você, tá? Mas se você continuar acompanhando o Brain Fitness, eu não chego na sexta-feira dessa maneira. E eu trabalho mais do que boa parte das pessoas que eu conheço. Em termos de número de horas e esforço da mente, mas eu cuido muito bem da minha mente. Assim como as pessoas vão para academia, e eu vou para academia e faço exercício físico, eu faço exercícios mentais e tenho uma série de boas práticas de como tratar bem a mente. Outra maneira é isso, reconhecendo os seus vieses, né, os seus vieses cognitivos e como eles afetam as suas decisões. Ó, Trindade, chegou camisa 10. Bem-vindo, meu querido. O Gabriel perguntando se eu utilizo nootrópicos. Já experimentei, fizemos uma live específica sobre esse assunto. Hoje não utilizo nootrópicos, pelo menos não na sua versão, no entendimento mais comum do que é nootrópicos, né? Das drogas cognitivas, das smart pills. Não utilizo, mas utilizo um monte de estímulos naturais através de alimentação e hábitos que estimulam produção de hormônios propícios ao bom funcionamento cerebral, né? Faço um monte de exercício
E, né, tá aí é o que a Dani colocou, sugestão da live, boas práticas para cuidar da mente, cara. Né? Todo mundo está preocupado em cortar a porra do carboidrato, se você está com pança ou não. Falo para vocês, olha, eu tenho orgulhosamente a minha pança aqui. Quer dizer que eu não cuido da saúde? Não, não é isso. Eu cuido da saúde, mas eu me preocupo mais com a minha saúde mental. Tá? Vamos seguir. Temos o viés da autoconveniência, que é quando a gente reivindica a responsabilidade mais pelo sucesso do que pelas falhas. Né? Então tem algumas diferentes, eu não vou passar no detalhe aqui porque o objetivo aqui não é dar uma aula sobre todos os viés cognitivos que existem. Como a gente já está indo para o final, era mais para instigar e vamos falar de 3 em específicos. Tá? Sabe quando você, não sei se dá para ver aí uma charge que diz o seguinte, quando você diz o seguinte, sobre qualquer decisão que você tem que tomar, tá? Vamos pensar seu posicionamento político, sua decisão de eleições, tá? O Brasil passou por eleições bastante acirradas e inflamadas aí recentemente e vamos dizer que você estava tomando a decisão do seu voto. E aí você diz o seguinte, ó, eu escutei os argumentos dos dois lados, agora eu vou fazer a minha própria pesquisa sobre qual é a verdade real, de quem que é o melhor candidato. Aí você vai lá no Google e digita lá, Bolsonaro e Haddad. Literalmente o primeiro link que concorda com o que você já acredita, você fala, é isso. Esse comportamento tem nome. Esse comportamento é chamado o viés da confirmação. Quando o nosso cérebro tende a abraçar uma ideia na qual que a gente já acredita preconcebidamente. Né? Então você tem aqui do lado esquerdo o que dizem os fatos e a ciência e argumentos comprovados, você subvaloriza isso, você despreza, você usa de argumentos descreditando as pessoas que fizeram o estudo ou descreditando o próprio estudo, né? A galera colocando isso é muito real. Cara, isso a gente faz isso todo dia, ainda mais em tempo de redes sociais. Eu não sei se vocês sabem, mas redes sociais não tem esse nome à toa. Esse nome já existia muito antes das redes sociais serem sites, como são hoje, né? Redes sociais são grupos de indivíduos que guardam relações e características entre si. Quando você leva isso para um site, o Facebook e o Instagram te colocam numa bolha só com gente que pensa igual a você. Então a porra do algoritmo só está fortalecendo o seu viés de confirmação. Você tem seu candidatozinho de merda preferido aí porque todo mundo do seu bando pensa igual e tem os mesmos argumentos e critica as mesmas coisas do outro lado. Então, sem entrar no mérito de quem você gosta, de esquerda ou direita, no centro, embaixo, dentro, atrás, o que importa é que, muito provavelmente, você não se deu a oportunidade de avaliar, sem viés da confirmação, argumentos que vão contra o que você já decidiu acreditar. Então você subvaloriza os fatos. Do outro lado, o que confirma as suas crenças, você supervaloriza, né? E você trabalha ali na área de sombra, na pequena zona entre o que os fatos corroboram aquilo que você já acredita. O Luiz está falando ali, quando você quer comprar determinado carro, vemos muito nas ruas. Perfeito, viés de confirmação. Recomendo um documentário no Netflix mostrando como usar o Facebook para eleger o Trump. Cara, esse documentário é muito bom, independente se você gosta ou não gosta do Trump, se você acha ele um babaca ou um gênio, entender como as redes sociais influenciam o nosso comportamento, não porque tem alguém ali colocando fake news, embora isso também exista, mas pelo fato da gente estar agrupado só com pessoas que pensam igual, isso é super arriscado para a sua tomada de decisão. O Salles falou, bom, ele recomendou aí isso. O segundo viés é a heurística da disponibilidade. Deixa eu ver, nossa, 9,5 já. A heurística da disponibilidade, já estamos na reta final, galera. A heurística da disponibilidade é quando pensa toda essa área aqui é o que realmente acontece no mundo, e esse pontinho amarelo é o que é coberto nas notícias. Então você, ao consumir as notícias, por mais que você consuma fontes diferentes, e
mídias diferentes, ainda assim você está limitado à informação que está disponível. E creia, a informação disponível é apenas um pequeno recorte da realidade. Então, se você tomar decisão com base na informação disponível, que é o que naturalmente a gente faz, ela vai ser enviesada sempre. E o terceiro viés, que é o viés do efeito halo, ou efeito auréola, que é quando o seu estereótipo, o qual você classifica uma pessoa, e a sua impressão geral sobre alguma característica dela, normalmente visual, influencia outras percepções que você tem sobre aquela pessoa. Deixa eu traduzir num exemplo muito claro. É quando alguém bem vestido te causa a impressão de inteligente. É quando alguém bonito te causa a impressão de ser bem-sucedido, se é que esta merda existe, né? Ser bem-sucedido. É quando alguém mal vestido ou desarrumado, ou desgrenhado, ou com cabelo encebado, te dá a impressão de ser preguiçoso, de ser vagabundo, de ser descomprometido. Isso é tão verdade que qualquer guru de marketing pessoal vai te dizer, cara, primeira impressão é importante, roupa importa, né? Faça rapport com a pessoa do outro lado, então se vista da mesma maneira, ambiente-se, né, nos meios que você vai entrar. Todas essas são dicas válidas. Por quê? Porque existe um efeito cognitivo, um viés que pode ou te atrapalhar ou te ajudar se você usar ele ao seu favor. Veja, ninguém está falando, né, se vista e se pinte e se maqueie para enganar os outros. Não é isso. Mas a impressão que você passa visualmente leva as pessoas a fazerem outros julgamentos sobre o seu caráter, sua competência, seu engajamento, suas capacidades e outras coisas assim. Então, dos N viéses cognitivos que tem, eu queria reforçar esses três só para efeito de exemplo e porque são três muito comuns e que com certeza estão enevoando as suas decisões. O viés da confirmação, que é quando a gente toma decisões baseado em algo que a gente já crê e já acredita, desprezando outras coisas, inclusive ciência. O mundo está vendo um problema seríssimo hoje de boa parte da população terem descrédito na ciência, em vacina, em estudo, em várias outras coisas. O segundo é o viés da disponibilidade, que é quando você toma decisões somente com base na informação que você teve acesso, quando na verdade ele é um pequeno recorte da realidade. E o viés do estereótipo, né? O viés do efeito halo, que é quando a sua impressão geral sobre uma coisa, uma pessoa, um produto, te leva a inferir coisas errôneas sobre aquela pessoa, ou pelo menos coisas que você não tem certeza, boas ou ruins. Vamos para a parte gostosa? Vamos hackear as decisões? Minha primeira dica é: conheça mais sobre isso aqui. Isso aqui é um assunto super denso e longo, tá? Conheça os outros viés cognitivos, aprenda mais e você vai descobrir várias outras coisas que estão afetando as suas decisões. Segundo, aceite as suas vulnerabilidades, mas não só pare por aí. Busque por elas. Só os idiotas têm certezas. Só os imbecis não mudam de opinião. Eu queria que vocês guardassem isso. Tem a galera que sempre brinca e tira sarro das minhas frases e tal, e posta. Quem quiser tirar um print agora e marcar essa frase depois, só os idiotas têm certeza, cara. Todas as minhas opiniões, meu posicionamento político, o que eu acredito sobre família, o que eu acredito sobre dinheiro, o que eu acredito sobre sucesso, todas elas estão passíveis de serem revisitadas. Nenhuma delas está na pedra. Isso é importante pra cacete. E avalie-se com franqueza recorrentemente. Busque as suas fraquezas e jogue luz nelas. Vamos fechar. Esse aqui é um hack que eu passo só para quem faz o Brain Fitness Experience, né? O encontro, a experiência imersão presencial. E o desafio. Eu quero que você pegue uma decisão relevante da sua vida, ou que a sua última big call, a sua última grande decisão, ou a sua próxima decisão importante, e faça um checklist. Tá? Busque se esses três viés cognitivos que a gente passou aqui não afetaram ou não estão afetando a sua decisão. Então, a cada decisão importante, você vai passar esse checklist, de preferência com vários vieses, para ver se algum deles está te afetando, e aí você tentar correr atrás do complementar. Alguma dica de leitura sobre viés? Cara, tem vários. Tem o Must Be Out of Your Mind. Eu vou passar, me chama no direct, a live vai fechar, eu vou abrir ela de novo, tá? Então vamos encerrar o conteúdo. Quem quiser dica de leitura e outras coisas, conecta aí de novo. Beleza? A gente sempre fecha, né, com esse pensamento: as pessoas não escolhem os seus futuros, elas escolhem seus hábitos. Seus hábitos determinam os seus futuros. Galera, 59 minutos,
Foi um prazer estar aqui com vocês. Conteúdo rápido, direto, soco no cérebro, sobre viés cognitivos, sobre tomadas de decisão. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto está sendo para mim. Quem quiser, entra de novo aí, a gente pode trocar algumas ideias e tirar dúvidas. Essa live vai ficar gravada e vai ser acessada depois. Aquele abraço.